Fala, turminha, beleza? Tudo bem com vocês aí? Eu me chamo Daniel e essa aula que eu vou passar para vocês é de números romanos. Ela é voltada principalmente para o quinto e sexto aninho do ensino fundamental. Então, se vocês não forem, já forem um pouquinho mais grandinhos aí, gente, eu aconselho vocês a não assistirem porque é a aula voltada mais para as crianças mesmo, tá? Mas se quiserem ver, revisar, vale a pena aí. Gente, os romanos, né? Vamos falar um pouquinho dos romanos. Os romanos, gente, foi o império, tá? O maior império que houve na face da Terra. Só para vocês terem uma ideia aí, ó, aqui seria a Europa, né? E boa parte da Europa foi dominada por Roma e até uma parte da África, tá? Então, no mundo antigo, né, a gente pode dizer que eles dominaram praticamente quase tudo que se era conhecido, tá, ok? E deixaram um grande legado para a humanidade. Entre os vários legados se encontra o sistema de numeração, que ainda hoje, né, ele é encontrado. Então, olha só, aqui tem uma charge, né, e na última batalha foram feitos, vocês já devem ter visto esses números, tá? Mas não em informações do dia a dia. Vocês viram principalmente onde? Em relógios, tá? Vocês podem ter visto eles em lápides, que é aquela pedra que colocam em cima dos caixões lá do cemitério, né? Ou em alguns capítulos de livro. Quem gosta de ler muito livros, com certeza já devem ter visto esses números aqui. Gente, esses números eles não eram números tão simples de escrever, mas que por se tratar de, como eu falei, um legado, tá? Ainda hoje se usa em algumas situações especiais, como por exemplo falar de títulos, né? Por exemplo, papa, papas, reis, tá? Títulos de nobreza ainda se usa os números romanos, tá certo? Só que pela facilidade e aí pela gama, vocês vão ver que dá para fazer muito mais coisas com os números indo-arábicos, é que eles foram ganhando força mais para frente aí no nosso mundo, tá ok? Mas a gente ainda usa eles e por isso vamos estudar eles nessa aula. Gente, algumas considerações. São poucos símbolos, eles não têm símbolos para zero. Os primeiros que foram usar símbolos para zero aí foram os indianos, mas eles usam símbolos que são fáceis de se entender, tá? Então, são letras e cada letra vai representar aqui um determinado valor. Então, a letra I simboliza o número 1, a letra V o número 5, o X o 10, o L o 50, o C o 100, o D o 500 e o M 1000. Você vai falar, professor, e os outros números? Bom, eles estipularam regras, tá ok? Vamos para a primeira regra da nossa aula. Bom, a primeira regra, pessoal, é que os números fundamentais, isso é, os múltiplos de 10, porque como vocês viram aqui, ó, o 1, né, no caso o 1, vocês ainda não viram, que na verdade faz parte de uma potência de 10 também, mas vocês não devem ter visto ainda nesse momento. Então, vamos falar assim, ó, o número 1, tá? Mais os múltiplos de 10, que é o 10, o 100 e o 1000. Todos eles começam com o número 1. Eles são considerados fundamentais, tá? Então, o I, o X, o C e o M, eles podem ser escritos até 3 vezes. Então, ó, 1, tá? 1 I. 2 Is quer dizer 1 mais 1, né? 2. 3 Is, 1 mais 1 mais 1, 3, tá? Da mesma forma o X, né, que é o 10, o X, que é o 20, X é o 30. Então é 10 mais 10 mais 10. A mesma coisa vale para o 100, 200 e 300 e para o 1000, 2000 e 3000. Tá certo, gente? Então são esses os 4 símbolos que você pode repetir até 3 vezes. Então todos começam com o número 1. Belezinha? Os outros, no caso, eu vou falar com relação ao I e com relação ao V, tá? Você somando eles do lado, você pode somar
cada vez que você coloca do lado direito, você está somando. Tá ok? Então olha só, gente, vamos olhar para aquela tabelinha dos símbolos principais. O I e o V são os próximos aqui, né? A gente pode fazer a mesma coisa com o X e com o L, tá? Não entendi, professor. Vamos colocar na nossa tabela, na nossa planilha de calcular aqui. Voltamos com a nossa planilha e olha que legal, gente. Eu dei uma apertadinha ali enquanto tinha parado o vídeo. O que vocês observam, gente? Que o I e o V são próximos. Por isso que eu posso fazer, por exemplo, 5, vamos supor, número 6. Número 6 eu posso representar como sendo V I à direita, tá certo? Agora eu não posso colocar, por exemplo, Vx. Por quê? Tem que ser somente o que é menor a ele, tá? Como o x é maior, eu não consigo escrever. Mas eu consigo usar o x quando for usar o 50. Porque olha só, assim como o 1 era menor que o 5, o 10 é menor que o 50, não é isso? Então olha só, eu consigo usar o x aqui, por exemplo, depois do 50. E aí ele vai somar. Aqui não era 5 mais 1 que deu 6? O x não vale 10? 50 mais 10, 60. Tá? E aí a gente pode fazer até o 70. A gente pode fazer o 80, né? E aí, gente, espera aí, só uma coisinha aqui que o professor errou aqui. Gente, tem uma coisinha aqui que você deve estar se preocupando. Tá bom, professor, o senhor fez 70, 2x, né, que é 50 mais 10 mais 10. O senhor fez o 80, que era o 50 mais 10 mais 10 mais 10. Ok? E tá seguindo essa lógica, professor? O senhor pode fazer 90 como sendo isso? Não. Por quê, gente? Porque aqui nós teríamos 4. E lembram que na nossa regrinha básica, a primeira regrinha, não se pode escrever esses símbolos mais do que 3 vezes. Opa, então como que eu faço aí, professor? Vamos com calma aí, tá ok, gente? A gente vai chegar lá. Vamos continuar a nossa aula. No limite, o valor 1 à esquerda do 5, é a próxima regra aí, e do x é subtraído deles. Então, olha que interessante. A gente já vai responder essa sua pergunta, meus caros. Porque quando... Olha, vamos para a nossa tabelinha de calcular. Quando o número está à direita, olha, aqui o 1 está à direita, tá vendo? É 5 mais 1. Quando eu coloco ele à esquerda, é 5 menos 1. Que interessante. Então vamos olhar com calma. Lá no caso, a gente sabe que a gente não... Olha que interessante. XL. Por que eu peguei o XL, gente? Porque lembram que eu posso fazer a brincadeira aqui, ó, do 1 e com o 5, do I e do V, porque o 1 vale menos que o 5. Então eu posso fazer a brincadeira do X e do L, porque olha só, porque o X vale menos que o L, não é isso? Ó, o 10 vale menos que 50, tá ok? Então vamos lá para a brincadeira nossa. Isso é a mesma coisa que 50 menos 10, que é igual a 40. Nós não tínhamos falado dele ainda, né? Então, se eu colocar o meu x na direita, fica mais. Agora vamos pensar no 90, que eu não tinha falado ainda. O 90 eu não posso escrever como sendo x, 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 não é isso? Mas, olha só que interessante. Cx. O x vale menos que o c, não vale? Olha só que interessante. Posso fazer isso com qualquer que vale menos. Então, gente, a gente pode escrever isso como sendo 110. Correto? E se eu fizesse ao contrário, colocasse o xc?
x, opa, ele vale menos e está aqui à esquerda, então é 100 menos 10. Então toda vez que o menor vier à esquerda, tem que fazer continha de menos. Se vier à direita, continha de mais. Tá certo? Vamos continuar a nossa aulinha aí. Bom, feito isso, vamos fazer alguns exemplos de como que ficaria essas continhas. Vamos lá, né? Tá na chuva para se molhar. Gente, melhorei aqui. 1345. A primeira dica que eu dou para vocês é separar as ordens, ok? Então, neste caso, a gente pode escrever como sendo 1000 mais 300 mais 40 mais 5. Aí a gente vai trabalhar esses caras aqui, tudo bem? O 1000 a gente já viu lá nos símbolos, que é a mesma coisa que M. 300, opa, C, C, C. O 40 eu já mostrei para vocês, que é a mesma coisa que foi 50 menos 10, não é? XL. E o 5, V. Então esse número ficou assim, ó. M, C, 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 XL, V. Legal, né? Vamos agora para o nosso ano, que nós estamos trabalhando 2020. Então como que ficaria 2020? Vou fazer até de outra cor aqui para ajudar vocês. 2020 tem 0 no meio. E agora, professor? Não tem problema, turminha. Dei uma travadinha aqui, voltou. Olha, é a mesma coisa que 2000 mais 20, não é isso? Ora. 2000 é MM. O 20, XX. Prontinho, pessoal. Tá feito aí, tá? Agora vamos para mais uma. 2019. Opa, vou colocar aqui, trocar aqui a cor. 2019 é a mesma coisa que 2000 mais 10 mais 9. Olha que legal. O 2000 a gente já sabe que é MM. O 10x. O 9, crianças, seria a mesma coisa que 10 menos 1. Então, se é 10 menos 1, tá certo? E, para o último, os pais de vocês devem lembrar muito desse ano. Esse ano foi o ano que o Ayrton Senna morreu, que nós ganhamos o Tetra. 1994. Mesma coisa, tá? A gente vai fazer assim, ó. 1000 mais 900 mais 90 mais 4. 1000 é M. 900 é a mesma coisa que 1000 menos 100, tá? Então, opa, 1000 menos 100. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Lembram? O 100 vale menos que 1000, ó. Lá para nossa tabelinha. Tá? E aí, ó, tem que fazer 1000 menos esse cara aqui, né? Toda vez que o menor estiver na frente, tem que fazer continha de menos. Tá ok, gente? Beleza, vamos voltar aí. 90. 90 é 100 menos 10. Opa. XC. 4 é o 5 menos 1. Tá ok? Tá feito aí. Aí agora nós vamos para a atividade que a prefeitura tinha mandado para os senhores fazerem. Bom, passe para o nosso sistema de numeração. Então nós temos aqui um númerozinho. Vamos voltar à nossa tabela de calcular aqui, ó. M, CM, L, X, I. Como que eu faço quando é ao contrário, professor? Bom, a primeira coisa que você tem que identificar é se tem algum número que está valendo menos que está aí depois. Vamos ver, ó. O M vale 1000. O C vale 100. Opa, esse cara aqui tá estranho, né? Ele vale menos? Depois 1000. Esse camarada aqui a gente já faz o seguinte, ó. Vamos colocar um símbolo de ruptura aqui, ó. Tá ok? 1000. Depois 50. Opa, esquisito, hein? Então deixa mais um símbolozinho aqui. 50. Depois 10.
Olha, não sei se vocês estão entendendo aqui, hein? Aqui 1100. Aí por isso que eu deixei uma ruptura, que foi para o menor, não é isso? Vamos lá. Aí aqui vem 50, 10. Vamos deixar uma outra rupturazinha. Opa, e mais uma aqui. Tá certo? Beleza. Então vamos agora escrever como que vale cada um. Esse M vale 1000. Esse CM vale 900, não é isso? Lembra, ó, vem antes menor, 1000 menos 100. Esse cara aqui vale 50. Esse cara aqui vale 10. E esse outro vale 3. Agora se soma em tudo, né, gente? 1950 mais 10, 63. Então 1963, tá ok? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma aí. X, L e X. Vamos ver os nossos símbolos de ruptura aí, tá? X vale 10, né? 50 tá maior aí, mas vamos deixar separado, não tem problema, tá? Vamos deixar assim mesmo, né? I, opa, I vale menos, deixar guardadinho aqui. E X, tá ok. O X vale mais, então a gente só vai riscar isso quando você ver que o próximo vale menos, tá certo? Então olha só, X vale 10, o L vale 50. Não vale menos, deixa assim mesmo. O I vale menos, porque vale 1, né? 1 vale menos que 50. Então você passa a ruptura. Toda vez que você vê que o próximo vai valer menos que o que estava vindo, passa o risquinho. Então nós temos aqui quanto, gente? Esse cara aqui vale menos que esse. Então continha de menos. 50 menos 10. 40. Esse cara aqui vale menos. 1 e aqui vale 10. Então continha de menos. 9. Resultado ficou 49. Tá certo? E aí, gente, vamos fazer aí mais os outros. Ficou aqui, ó. 3, todo mundo vale 10. Aqui é o 1. Opa, vale menos, né? Vamos deixar marcadinho aqui porque ele valeu menos. V, vale mais, não tem problema. Aqui então fica 30. E V, ó, o I vale menos, tem que fazer quantia de menos. Resultado 34. E o último da nossa aula vem aí, ó. DC L X X V. O D vale 500. O C vale 100. Opa, nós temos o menor aqui. O L vale 50. Nós temos outro que vale menos ainda, separado. O 10 vale menos que 50. Então, toda vez que tiver menos, você pode riscar sem problema. 50, 50. Opa, o 10, 10, né? Quer dizer, V vale 5, vale menos, risca. D é 500. O C, 100. Eita, eu falei C e escrevi C, tá vendo? O L vale 50. XX vale 20. E o V vale 5. Soma tudo aí, gente. 650, 675. Somando tudo. Beleza, gente. Espero ter ajudado vocês aí, gente. Um abraço.